Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Acho que a gente precisa desenvolver a gratidão como uma prática muito comum na nossa vida. Reconhecer o que de bom nós temos recebido da parte de Deus. Há muita coisa boa que Deus tem nos dado, não é verdade? Deus tem derramado sobre nós bênçãos sem medida. A gente está com as mãos cheias, graças a Deus por isso. E aquele que ainda se sente, diz, olha, para mim não está tão cheio assim não, pastor. Estou vendo, está cheia para o lado, para a direita, para a esquerda. Como é maravilhoso perceber a bênção de Deus. E agradeça, reconheça e agradeça, das mais simples às mais complexas. Ninguém precisa estar com muito para não ter que agradecer. A gente tem muito a agradecer ao Senhor, não é verdade? Eu queria chamar a sua atenção para o tema de hoje à noite. A gente vai falar, dentro da nossa série Jesus Pode, sobre uma pergunta que ela é muito importante para nós. A pergunta é, Jesus pode me amar apesar do que eu fiz? Jesus pode me amar apesar do que eu fiz? Em geral, uma resposta como essa é respondida diretamente com sim. Sim, Jesus pode. Em alguns casos, uma conversa um pouco mais aproximada seria depende. Pessoas curiosas, de repente, vão querer saber, depende do quê? Conta aí para mim, depois que você me contar, eu vou te contar se ele... Jesus pode me amar apesar do que eu fiz? Uma pergunta como essa, ela precisa passar por três ideias importantes aqui. A primeira é a questão de ser amado. A segunda é a questão de amar. E a terceira é se amar. A gente passa a vida inteira procurando amar e ser amado, faz parte da nossa vida. Uma geração como a nossa que está aqui hoje, nunca foi tão importante viver o conceito de família da fé. Família da fé. Nunca foi tão importante para a nossa geração. Escuta só, não é uma questão individual. Para a nossa geração, nunca houve um tempo mais importante para a gente saber viver, realizar, concretizar família da fé. Por que não? Porque nós nunca vivemos tanta necessidade de perceber claramente que nós somos amados, que nós amamos. Essas duas vertentes, elas estão caminhando na nossa vida há muito tempo, e ela culminou com uma pandemia, com essa coisa doida que a gente tem vivido há mais de um ano. Mas nós somos uma geração que trabalha a questão da autossuficiência. Somos uma geração que construiu uma percepção de exibicionismo que não havia anteriormente. Aliás, durante muito tempo as pessoas quiseram esconder a sua vida. De uma hora para outra nós começamos a contar a nossa vida, estou dizendo nós, não você e eu, mas nós no sentido mais amplo, contar a nossa vida, os nossos passos, o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Somos uma geração caminhada e construída no hedonismo. Somos uma geração egocêntrica. Todas essas características, elas revelam alguns problemas graves, mas elas culminaram em duas questões muito complicadas. A primeira é a confusão. Uma confusão na nossa mente, generalizada, intensa, coisas que passam pela nossa mente, que nós não entendemos porque elas passam, a pressão do meio, a sociedade que nos oprime, uma cultura que é uma cultura forte, intensa, que acaba mexendo com a nossa estrutura. Confusão. A outra, uma carência gigantesca. Uma carência. A carência começa a ser acirrada na nossa vida e a gente acaba ficando na dependência de ouvir alguém dizendo para a gente o que a gente quer ouvir, ainda que a pessoa diga depois que a gente pede. Então a gente pede, diga, a pessoa diz, então tá bom. Sabe por quê? Carência e confusão. Por isso que amar, ser amado,
São duas questões prioritárias na nossa vida, sempre foi, mas com o passar do tempo, com todas essas características que aí estão, elas foram se misturando à nossa vida, agitando o nosso interior. Quando a gente chega na pandemia, onde a gente perde contato presencial durante muito tempo, onde a instabilidade ela se acelera, a pandemia trouxe para a gente uma ideia, que é como se nós estivéssemos numa competição de nado, dessas que você já deve ter ido, eu nunca fui, pelo menos ainda, onde várias pessoas entram no mar, alegres e animadas, e aí, de repente, elas têm ali um percurso, vou dar um exemplo aqui, que eu não tenho a menor ideia, mas 5 quilômetros de nado. E quando você está chegando no 3, no 4, cansado, mas você olha para o alvo, falta só 1 quilômetro, você nada mais intensamente, e de repente você ouve alguém anunciando, não serão 5, serão 7. Aí você diz, puxa, está quase acabando agora, aí continua e vai para cá, quando você está chegando quase no 7, alguém diz, 7 não, agora serão 9. Toda aquela desconstrução, toda aquela confusão, toda aquela carência, ela chega num momento como esse e se acelera, ela se concretiza, está diante de nós, e agora? Então batem duas questões, a confusão e a carência. Daí a gente precisa entender o que é amor. Compreender a razão de Deus ao nos amar. Por que Deus me ama? Deus me ama porque eu fiz alguma coisa que mereça o amor de Deus, o amor de Deus, o amor que eu conquisto, o amor de Deus, o amor que eu seduzo. Uma geração altamente sedutora essa nossa. Esse texto nos ajuda a compreender essa realidade e mostra o quanto a família da fé se tornou ainda mais importante num contexto como o nosso. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 11. Quero convidar você a fazer essa leitura comigo, a uma só voz. Eu vou ler na edição revista e atualizada, não sei se a sua também é. Se for, leia comigo em voz alta. Você que está em casa acompanhando a gente, onde você estiver agora acompanhando essa pregação, por favor, faça a leitura bíblica com a gente. Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, leia comigo, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha o que diz o versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quero afirmar a vocês, para a gente começar, que foi por amor que Jesus morreu e derramou o seu sangue na cruz. Foi por amor que Jesus morreu e derramou o seu sangue na cruz. O versículo 8 diz literalmente isso, que Deus demonstra, Ele prova, demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. A gente já sabe, vou repetir uma coisa que é bom que a gente guarde isso, a morte de Jesus não foi um acidente de percurso, não foi um plano que deu errado, não foi um acaso, não foi coincidência, não foi uma estratégia diabólica. A morte de Jesus foi parte de um plano extraordinário de Deus para a redenção da humanidade. A morte de Jesus foi uma prova, uma demonstração do amor de Deus por nós. A morte de Jesus foi por nossa causa, por isso foi por amor, sim, meus irmãos, foi por amor que Jesus morreu e derramou o seu sangue. O derramamento de sangue foi fundamental. O derramamento de sangue era a figura do cordeiro que você deve se lembrar.
Na antiga aliança, o cordeiro simbolizava ali aquele perdão, a expiação do pecado, a morte dele, o sangue dele, a aspersão do sangue dele promovia a expiação dos pecados, o perdão dos pecados. O pecado era perdoado a partir do sangue. Jesus não é o cordeiro mais um, Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A única possibilidade de sermos encontrados salvos, a única possibilidade de sermos encontrados perdoados pelo Senhor é exatamente por conta do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa, que nos purifica de todo pecado. A morte de Jesus, olha bem que coisa impressionante. A morte de Jesus, diz o versículo 6, foi pelos ímpios. E o versículo 8 diz que foi pelos pecadores. A morte de Jesus não foi pelas pessoas bonitas, embora todos nós estejamos elencados nessa lista. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aí sim. Fale por você, pastor. A morte de Jesus não foi pelas pessoas que estavam na primeira fila. A morte de Jesus não foi pelas pessoas que tocam, que cantam o instrumento. Graças a Deus, né, Davidson, por isso. A morte de Jesus foi por ímpios e pecadores. Ímpios e pecadores. A razão da morte de Jesus, o alvo dele, foi exatamente para alcançar as pessoas. Então, Jesus não morreu por aqueles que fizeram aquilo que ele queria. Pelo contrário, Jesus morreu por todas as pessoas, embora essas pessoas fossem ímpias e pecadoras, porque elas estavam numa lista, num determinado momento da ação do Senhor sobre a vida delas. Por isso eu quero lembrar a vocês uma coisa que é muito importante. Existem sacrifícios possíveis, o texto nos dá aqui uma ideia disso. É possível que uma mãe, que um pai diga: eu prefiro morrer do que ver o meu filho morto. Eu prefiro me entregar. Eu gostaria que fosse eu. Quantas vezes, histórias nós já ouvimos, quantos lugares nós queríamos ocupar e não podemos ocupar, porque isso não pode acontecer. Então, por alguém especial, é possível que alguém que a gente queira dar a nossa vida, por essa pessoa especial. É possível, não é comum, mas é possível. Jesus prova, demonstra o seu amor para conosco ao se entregar, ao se doar. Não pelas pessoas que disseram para ele: Jesus, hashtag estamos juntos, somos um, bora Jesus, estamos contigo para sempre. Jesus morreu pelas pessoas que fizeram mal a ele. Olha, é interessante quando você escuta essa frase: Jesus morreu pelos seus assassinos. Jesus morreu por aqueles que zombaram dele, que falaram mal dele, daqueles que humilharam publicamente, o expuseram diante das pessoas. Jesus morreu por aquelas pessoas, porque Jesus morreu pelos ímpios e pecadores. Jesus não morreu por apenas aquelas pessoas que são ótimas, bacanas, gente boa demais. Jesus morreu por gente que não merece, do ponto de vista humano, ser amado. E exatamente essa virada que a gente precisa compreender. Deus não me ama porque eu fiz alguma coisa para ser amado. Deus me ama porque Ele me ama, porque a essência de Deus é o seu amor, e esta é a manifestação extraordinária do amor de Deus sobre a nossa vida. Essa semana eu conheci um pastor missionário na África do Sul, na divisa com Botsuana, e naquela região eles recebem muitos refugiados de guerra civil, gente que não tem mais nada. E ele disse que há uma diferença entre os ladrões do Brasil e os ladrões de lá. Veja como a gente analisa a vida sob o ponto de vista do roubo ou do furto. Ele disse: olha, no Brasil, vocês têm aí pessoas que roubam porque querem ter o que você tem, ou querem ter mais, ou querem... Aqui, as pessoas roubam para comer. Dá até pena, não dá? Falei assim: não leva a bicicletinha aí e tal. E ele disse que as pessoas ficam absolutamente indignadas com aqueles que roubam. E é verdade, é para ficar mesmo. Só que ele tem um ministério de servir as pessoas. Então, muitas vezes, as pessoas que servem com ele encontram pessoas que roubaram delas, que roubaram a sua bicicleta, roubaram a sua casa, furtaram alguma coisa. Então, eles encontram com as pessoas que fizeram mal a elas, e essas pessoas que foram alvos da maldade alheia, são aquelas que pegam os alimentos, colocam no prato e entregam para essas pessoas se alimentarem. Pergunta no fundo, você gostaria de entregar ou não gostaria de entregar? Quer ir botar um temperozinho diferente nessa comida? O coração humano. É ou não é verdade?
Mas ele trouxe uma lição impressionante, disse, olha, a gente não pode escolher a quem a gente faz bem, porque a gente não foi amado porque a gente fez bem, a gente foi amado porque a gente foi amado, então a gente serve, a gente demonstra o nosso amor para as pessoas, porque essa é uma ordem divina, então nós servimos as pessoas que nos tiram os nossos bens, são pobres roubando de outros pobres, e aquele pobre que foi roubado serve aquele outro pobre que roubou dele, ou seja, de uma forma ou de outra, uma riqueza extraordinária, não nos bens que a pessoa possui, mas no coração transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu. E a morte de Jesus foi pela sua família, foi pelos seus discípulos, foi por aqueles que o seguiram, foi por aqueles que foram curados, foi pelos curiosos que queriam acompanhá-lo, foi pelos ímpios, foi pelos pecadores, foi por aqueles que o odiaram à primeira vista, mas depois foram tomados, tocados, transformados pelo Espírito Santo de Deus e se perceberam no lugar de serem extremamente amados. O amor de Deus é constrangedor. É constrangedor porque é um amor tão grande, tão generoso, tão extraordinário, e a gente chega e diz assim, poxa, eu não mereço isso. É verdade, eu e você não merecemos, mas o Senhor resolveu nos amar, porque isso é o plano divino para a nossa vida. A morte de Jesus foi fundamental para que tudo isso viesse a acontecer. Sem a morte de Jesus, nós não teríamos essa demonstração. É isso que o texto bíblico diz, que a prova, mas Deus prova, no sentido de demonstra o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa versão, ela nos dá uma impressão clara sobre aquilo que ele faz sobre a comunidade, não apenas sobre o indivíduo, mas há uma comunidade, há um grupo de pessoas que foram alvos desse amor, veja, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A família da fé vai vivenciar essa realidade. A família da fé vai perceber ao seu redor pessoas que igualmente a elas também foram amadas, abençoadas, queridas, prestigiadas, preciosas, especiais. E isso faz com que nós queiramos estar juntos uns dos outros. Isso faz com que nós queiramos oferecer o nosso ombro, oferecer a nossa mão, servir as pessoas, abençoar as pessoas. Por quê? Porque nós somos amados pelo Senhor sem merecer. Exatamente por isso nós vamos amar as pessoas de forma incondicional. Fácil ou difícil? Está tão difícil que não dá nem para responder. John Piper, pastor reformado, batista, trouxe uma frase muito interessante sobre a morte de Jesus, o seu raciocínio. Caminhe comigo. Ele diz assim: a morte de Jesus tira pecados. Esse é o próprio coração do cristianismo. O coração do Evangelho e o coração da grande obra divina de redenção no mundo. Cristo tirou os pecados quando morreu. Ele removeu pecados que não eram seus, dele. Ele sofreu por pecados que outros cometeram, eu e você, para que eles, nós, estivessem livres desses pecados. Essa é a resposta para o maior problema em sua vida. Quer você sinta que esse é o seu problema ou não. O que John Piper traz para a gente entender essa realidade? O que Cristo fez na cruz do Calvário foi retirar aquele que é o problema principal da nossa vida, ainda que a gente não saiba. Ainda que até aqui você não soubesse que esse era o problema principal da sua existência, porque ele não trata apenas sobre o tempo que nós temos aqui, 120, 130 anos, mas ele trata sobre o tempo vindouro. Está sendo resolvido um problema que tem a ver com a eternidade, e não apenas quanto esse tempo que a gente vive, que parece longo demais ou curto demais, dependendo do ponto de vista. Jesus pode me amar apesar do que eu fiz? Foi por amor que Jesus morreu e derramou o seu sangue na cruz. O versículo 9 vai nos conduzir para uma outra perspectiva. Foi por amor que fomos justificados em Jesus.
Foi por amor que fomos justificados em Jesus. Versículo 9, releia comigo, por gentileza, o versículo de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O pastor John Stott tem uma frase que é muito curiosa a respeito da justificação. É uma frase, é uma provocação de John Stott. Ele diz: quem não entende a palavra justificado não entende o cristianismo. O texto diz que justificados pelo sangue de Jesus são salvos da ira. Veja que a nossa salvação, ela passa necessariamente pela morte de Jesus e consequente derramamento de sangue. Então você tem a morte e o sangue conectados. Passa necessariamente por essa área. Quando nós vamos a algumas perspectivas sobre justificação, elas entram para nos ajudar a pensar. O cristianismo é um lugar de pensar. Nós cremos e pensamos. Nós vivemos pela fé e nós pensamos naquilo que a palavra nos traz. Pensar biblicamente, pensar teologicamente é maravilhoso para a caminhada da vida. Em diversas horas, nós estamos agitados de um lado para o outro e aquela palavra de Deus, ela entra na nossa história e nos coloca de pé, porque nós estamos firmados na palavra do Senhor. Alguns conceitos para nos ajudar a pensar sobre esse assunto. Primeiro, uma pessoa justificada pelas obras, ela seria declarada justa porque ela fez as obras. E um juiz a declara assim: você fez a obra, está justificado. Nesse caso, Deus declara pecadores justos por causa da obra de Cristo e não por causa da nossa obra. Justificação, nós somos declarados justos. Nossos pecados são perdoados, a nossa conta é paga. O nosso nome fica limpo. Dentro dessa ideia, nós não somos justificados pelas nossas obras, pelo que nós produzimos. Imagina uma pessoa, o tipo de produção que ela deveria executar na sua vida para que ela pudesse vir a ser justificada. Não há nada que a gente possa fazer a fim de que esta coisa nos permita bater no peito e dizer: agora sim eu estou puro, ou sou justo, ou fui justificado pelas minhas obras. Uma segunda coisa, justificação é julgar um pecador não culpado. Isto é, absolver um homem culpado e não um homem inocente. Absolver uma pessoa culpada e não inocente. É exatamente por isso que nós imaginamos essa dimensão extraordinária do amor de Deus, porque Ele sabe quem nós somos. Ele sabe da nossa história, Ele sabe como nós estamos hoje, Ele sabe o que vai acontecer na nossa vida no futuro. O pecador é declarado livre de culpa e da punição do pecado. O pecado gera uma culpa e o pecado gera uma punição. A única maneira de nós sermos livres da culpa do pecado e da punição do pecado é a partir da justificação. Um homem justo não é declarado justo porque ele é justo. Porém, um homem pecador é declarado justo porque seus pecados foram expiados pela justiça de Cristo. A justificação pela fé, em razão da graça e não das nossas obras, não é uma espiritualidade, uma religiosidade que nos colocará no lugar de termos sido justificados, de termos os nossos pecados perdoados pelo Senhor. Lembra daquela frase que diz, olha, que o maior problema da nossa vida foi resolvido pela morte de Jesus Cristo. Há um teólogo nascido em 9 de novembro de 1522. Chama-se Martin Schmitz. Ele era conhecido como o Velho. O Velho. O teólogo, o Velho. A frase dele é assim: Paulo, em todo lugar, descreve a justificação como um processo judicial,
porque a consciência do pecador acusado pela lei divina, perante o tribunal de Deus, acompanhe comigo aqui, é colocada sob a sentença de condenação eterna, mas ao correr para o trono da graça é restaurada, é absolvida, é liberta da sentença da condenação, é recebida para a vida eterna por causa da obediência e intercessão do Filho de Deus, o mediador, que é aprendida e é aplicada pela fé. Há uma outra frase um pouco mais sucinta do teólogo reformado R.C. Sproul, que faleceu recentemente em 2017, onde ele resumiu em uma frase esse conceito. Ele diz assim: os fundamentos da sua justificação são as obras perfeitas de Jesus Cristo, nós salvos pelas obras, mas estas não são as nossas obras. Eu preciso que você compreenda esse fundamento, essa base importantíssima da nossa fé. Primeiro, Jesus morreu por amor a nós. Segundo, Jesus nos justifica, foi por amor que nós somos justificados em Jesus. Nós somos tornados justos, purificados, perdoados, a conta paga, nosso nome limpo por causa do sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Terceiro e último. Foi por amor que Cristo nos reconciliou com Deus. Foi por amor que Cristo nos reconciliou com Deus. Leia versículos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Foi por amor que Cristo nos reconciliou com Deus. Nós somos justificados por meio de Cristo, que morreu em nosso lugar para nos dar a nossa vida e nos reconciliar com Deus. Deus nos surpreende mais uma vez, provendo meio a justificação para nos reconciliar com Ele. O pecado fez e fará separação entre o homem e Deus. O pecado nos afasta de Deus e afasta Deus da gente. O pecado cria uma barreira absolutamente intransponível para o homem de acessar a presença de Deus. Nós somos justificados por meio de Cristo. Cristo nos justifica em razão do seu sangue, da sua morte, da sua entrega, e a partir da morte e justificação, nós somos reconciliados com Deus. A reconciliação entre Deus e o homem acontece com a remoção do resultado do pecado na nossa vida. O pecado que nos impacta, o pecado que nos suja, o pecado que nos torna imundos. A partir dessa reconciliação que há, é a restauração de uma relação apropriada entre duas partes. É a remoção da causa da separação que promove agora uma condição de paz entre as partes rivais. Paz é o termo bíblico que se refere à restauração da comunhão entre Deus e o homem. Paz. Veja o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1, um texto que nos ajuda a relembrar: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo capítulo, no versículo 1, nos traz essa direção. Nós somos justificados a partir dessa realidade, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso relacionamento com Deus, aquele afastamento, aquele distanciamento foi quebrado. Esse texto, associado ao texto do capítulo 6, versículo 8, combinando com Colossenses 1, versículo 21 e 22, está na tela, traz para a gente essa realidade também. Diz assim o texto: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É esta ação do Senhor na nossa vida. Ele morre por amor,
Ele nos justifica por amor, e por amor Ele nos reconcilia com Deus. Não estamos mais afastados de Deus. Veja, irmãos, a aproximação de Deus não é porque eu quero, não é na hora que eu decido, não é quando eu resolvo. A minha conexão com Deus está associada a esse limpar, a esse purificar, a essa separação que é extinta, essa reconciliação, essa paz com Deus, para que a minha voz seja ouvida pelo Senhor. A doutrina da reconciliação enfoca a separação que há entre Deus e o homem como consequência do pecado e a provisão divina na restauração do homem a seu favor. O que efetiva a reconciliação com Deus é o sacrifício de Cristo. A gente volta lá no começo. O que efetiva é o sacrifício de Cristo, pelo qual o pecador é aliviado da culpa e da condenação do pecado. Traz isso para a sua memória. Deus nos traz a bênção de sermos justificados, e a justiça que é aplicada à nossa vida é a justiça de Cristo. Veja que a libertação dessa condenação envolve tanto ser liberto do cativeiro por meio do pagamento de um resgate, mas também ter uma íntima conexão com o Senhor, o que promove essa redenção da nossa vida. Uma vez reconciliados com Deus, o nosso coração é transformado. Aí a gente entra na última parte dessa nossa reflexão, para entender que Jesus pode me amar apesar do que eu fiz. Jesus pode me amar apesar do que eu fiz. A primeira resposta é: foi por nos amar que Jesus morreu e derramou o seu sangue na cruz. Foi exatamente por nos amar, exatamente por causa do seu amor, exatamente por nos amar, Jesus morreu e derramou o seu sangue na cruz. Foi por nos amar que fomos justificados em Deus. Foi por nos amar que fomos justificados em Deus. Foi por nos amar que Cristo nos reconciliou com Deus. Então você tem essas três frases que nos declaram o amor de Deus de forma clara, poderosa e extraordinária. Isso é para limpar toda a interferência dessa cultura que nos levou a pensar em autossuficiência, nos levou a mergulhar no exibicionismo, a mergulhar no egocentrismo, no hedonismo, tantas coisas dessa cultura que acabam influenciando a nossa vida e achando que o amor é resultado de uma conquista, de uma sedução, que amor é resultado do meu esforço, do meu empenho, que o amor de Deus por mim depende do que eu fiz. O amor de Deus foi declarado por você e por mim antes de nós nascermos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nasci há muitos anos. E antes de eu nascer, primeiro filho, papai e mamãe, antes de meus pais se conhecerem, Deus já me amava. Eu estava na barriguinha da minha mãe, mamãe de cabelinho preto, escorrido, papai, magrinho junto com ela. Deus já me amava. Quando eles foram comigo, eu não sabia para onde eu estava indo, nem tinha escolha. Quando nós fomos para o hospital, Deus já me amava. Quando minha mãe passou dias aguardando a cirurgia, uma mulher forte, não reclamava de dor. Até que ela chamou o médico e disse: doutor, mas você não está com dor? Deus já me amava. Depois que o médico, o doutor Marinho, fez o parto, e chegou para os meus pais e disse: olha, até hoje eu nunca fiz o parto de uma criança tão linda quanto esta. E olha que ele naquela altura já era pai de 3. Aí alguém disse: ele deve dizer isso para todo mundo. Eu peguei essa frase, guardei comigo, estou feliz com ela, não me tira a alegria não. Deus já me amava. Quando eu voltei para casa, num sobradozinho onde meus pais moravam,
Deus já me amava. Quando nós fomos vivendo, Deus já me amava. Quando eu me tornei uma criança andarilho, conversando, interagindo, Deus já me amava. Quando eu resolvi e tinha um sonho de ser jogador de futebol, Deus já me amava. Quando eu passei, mudei de sonho, quis ser astronauta, Deus já me amava. Quando eu abandonei o sonho de ser jogador de futebol, de ser astronauta, queria ser coveiro, Deus já me amava. Quando eu quis entrar para o rádio, Deus já me amava. Quando eu abandonei todas as coisas, agência de propaganda, deixei tudo para trás para me tornar pastor, Deus já me amava. Deus não passou a me amar no dia que eu disse: Senhor, eu abro mão de todas as coisas e vou servir ao Senhor até o último dia da minha vida. Ele já me amava antes, ou seja, tudo que Ele fez por mim foi por amor, tudo que Ele faz por você é por amor. Lembre-se, você é uma pessoa amada de Deus. Mas eu preciso que você entenda isso biblicamente, isso não é chavão. Isso não é aquela palavra para a gente repetir: eu me amo, sabe? Eu me amo, não consigo viver sem mim, como dizia nos anos 80. Eu não preciso que você declare, sabe? A gente teve uma moda nos anos 1900 alguma coisa, 2000, vira para a pessoa do seu lado e diga para ela: eu te amo. Que doideira! Vai que a pessoa acredita. Já pensou em crente que você arrumou? Você estava tranquilo, entrou para o culto tranquilo: eu te amo. Eu também. Que isso? Não, eu também não, eu também. Minha cabeça fica contando histórias. Aí eu fico pensando: essa vai, essa não, talvez sim, talvez não. Quantas vezes a palavra, a declaração de amor foi? Não é isso. O que a gente precisa na igreja, que é centrada na palavra do Senhor, centrada nas Escrituras, é entender por que Deus me ama. É compreender que Deus demonstra o seu amor para conosco. Por isso eu posso declarar: sim, Jesus pode me amar apesar do que eu fiz. Jesus não deixa de me amar pelo que eu fiz. A realidade da nossa vida é essa: Ele nos ama. Ele nos ama. Eu não preciso pensar nisso como um chavão, como uma frase a ser repetida todos os dias. Eu preciso trazer a realidade das Escrituras para a minha vida. Foi por nos amar que Jesus morreu e derramou o seu sangue na cruz. Foi por nos amar que fomos justificados em Jesus. Foi por nos amar que Cristo nos reconciliou com Deus. Não há separação mais. Não há distanciamento mais. Todo esse tempo de pandemia, nós aprendemos a diferença entre presencial e a distância. Nunca falamos tanto sobre isolamento, a gente nem sabia o que era isso. Isolamento social no Rio? Mal a gente conhece alguém, já é amigo de infância. A gente se encontra, passa lá em casa, só não dá o endereço, mas passa lá em casa. A gente começou a aprender uma série de coisas complicadas, difíceis para a gente nesse tempo. A gente começou a sentir dores que a gente não conhecia. Então, a pandemia, ela trouxe para a gente a necessidade maior e mais intensa de sermos família da fé. A família da fé é formada por pessoas bem amadas. Eu sei que você sabe a diferença entre uma pessoa bem amada e uma pessoa mal amada. Nós somos bem amados, hein? Que isso, hein, Américas? Bem amados. Eu sou um bem amado. Você é uma pessoa bem amada. De graça. Foi por amor. Foi por amor que Ele resolveu nos amar. Foi por amor que Cristo demonstra de maneira extraordinária a sua morte. O seu amor por nós, o amor de Deus por nós. Foi por nos amar que Ele nos justificou. Porque se dependesse da gente para ter justificação, a gente não conseguiria nunca. A gente já está condenado ao inferno. A gente já está com a vida arrasada, sem alegria, sem esperança. A gente não saberia quem é Deus, não conseguiria nem viver. Deve ser muito difícil viver um tempo como esse, sem esperança em Deus, sem ter o coração na presença dEle, pensar no amanhã, sem considerar a possibilidade de ser chamado à presença de Deus e viver com Ele para sempre. Foi por nos amar, Cristo nos reconciliou com Deus. Quer dizer para você, que é uma das experiências mais extraordinárias, quando você pode olhar para o céu, ou estar sozinho no alto de algum lugar,
para contemplar a grandeza de Deus e ser ministrado pelo Espírito Santo do Senhor. Como a gente precisa sair um pouco do meio para ficar sós com o Senhor, para ficar sozinho na presença dEle, porque nós fomos reconciliados. Até então não podia, havia uma barreira entre nós e Ele, haviam seguranças que nos afastavam, e o distanciamento era uma regra. E aí Ele disse: olha, vamos quebrar isso, meu filho, vai lá, resolve esse assunto, traz esse pessoal de volta, que eu quero receber todo mundo de volta na minha presença. É por isso que Paulo, no último versículo, versículo 11, ele faz uma declaração extraordinária, que deve nos levar à alegria, ao júbilo. Veja, ele diz no versículo 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos gloriamos em Deus, ou seja, nós nos alegramos no Senhor, nós celebramos na presença de Deus, porque agora nós somos amados, e essa declaração não é mais um chavão, não é mais uma frase de impacto, essa é a declaração da palavra de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a celebrar com a gente, quero convidar você à celebração, a levantar-se, a se colocar de pé e adorar ao Senhor na intensidade da sua vida, a verbalizar com a sua voz, com o seu corpo, a sua gratidão, o seu louvor ao Senhor, por aquilo que Ele já fez na sua vida, a declaração do amor de Deus por você. A partir da morte do Senhor Jesus Cristo, em razão da sua morte houve a justificação, por causa da sua morte e justificação houve a nossa reconciliação com Deus. Não estamos mais sozinhos, não estamos mais afastados, não estamos mais abandonados, estamos na presença de Deus. E aquele que chega à presença de Deus por meio do sangue de Jesus, ninguém pode arrancar você desse lugar. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se